Olha só, gente, a fabricante dinamarquesa Novo Nordisk, responsável pelo medicamento Ozempic, cuja patente expira em 2026, afirmou ontem que não é contra o limite de 20 anos para patentes no Brasil. No entanto, defende mecanismos de ajustes de prazo para compensar atrasos na concessão de registros que reduzem o período efetivo da exclusividade. No Brasil, o prazo de patente começa a contar desde o pedido e não após a autorização, o que, segundo a empresa, prejudica a proteção das inovações. Como exemplo, destacou que a aprovação da patente da semaglutida levou 13 anos. A Novo Nordisk argumenta que atrasos como este impactam a previsibilidade e dificultam o retorno dos altos investimentos estimados aí em 2,6 bilhões de dólares para desenvolver uma nova molécula. A empresa também destacou a redução no tempo de análise de patentes no Brasil, que passou de 7 para 4 anos, mas reafirma a necessidade de segurança jurídica para atrair investimentos no setor farmacêutico. Ou seja, não gostariam que no ano que vem tivesse a quebra da patente, queriam ficar mais um tempo como exclusividade para essa molécula que eles descobriram aqui no Brasil. Bom, temos ainda, gente, o projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro que planeja o quê? Lançar em 2026... 2026 é ótimo, né? 2026. Isso. Um programa de combate à obesidade que incluirá medicamentos como a semaglutida e também a liraglutida, com protocolos que associam dieta, exercícios físicos e, se necessário, até outras intervenções médicas, como a cirurgia bariátrica. Segundo o secretário de Saúde, Daniel Sorrans, a medida busca reduzir os gastos com internações relacionadas a diabetes e obesidade, que atualmente somam 130 milhões anuais de gastos por lá. Os medicamentos são indicados para pessoas com obesidade grave ou sobrepeso com comorbidades, incluindo adolescentes acima dos 12 anos. Especialistas apontam benefícios no controle de peso, redução de doenças cardiovasculares e diabetes, mas alertam para a necessidade de acompanhamento multidisciplinar e protocolos rigorosos. Embora o custo atual dos medicamentos seja elevado, vocês sabem que sai aí entre R$ 700 e R$ 2.000 por mês, a expectativa é que a quebra de patente em 2026 e o aumento da concorrência reduza os preços, viabilizando esse programa. E aí eu e a Dani, a gente estava conversando aqui com o Caio, com a Bibi, antes de começar o programa. Sim. Quais seriam essas implicações desse Ozempic e outras medicações, né, similares, que a gente sabe que agora tem variantes inúmeras aí, com preço mais baixo, vendidas assim de forma mais popular, digamos. Porque é óbvio que esse remédio é bom, né? Se não fosse bom, ninguém estaria usando. E ele é um excelente remédio, ele é muito eficaz. Porém, a gente acha que o buraco é mais embaixo, né? O problema da obesidade, de você comer mal, entre outras coisas, não vem apenas... não é uma coisa de agora, é uma coisa que surge desde a infância, né? Então, a gente tem hoje uma pessoa que ganha um salário mínimo, que trabalha... sei lá quantas horas por dia, 14 horas por dia. Ela não tem tempo nem disposição para fazer uma atividade física. Porque também tem a questão, principalmente em São Paulo, por exemplo. Sim. Tempo do transporte público. Fica no transporte público, às vezes, 4 horas, 5 horas por dia dentro de um transporte público. Ela não tem disposição para fazer uma atividade física. E quem teria, não é verdade? E também ela vai no mercado, ela também não tem dinheiro para comprar os alimentos que são, entre aspas, mais naturais. Então, ela acaba comprando alimentos mais baratos, mais industrializados, que são mais prejudiciais. E aí você vai fazer aquilo que dá para você fazer com o dinheiro que você tem e com o tempo que você tem. Então, desde criança, você é alimentado de um jeito que vai ter uma consequência quando você se torna adulto, fora as questões psicológicas, fora a sua rotina do dia a dia. Então, assim... Não é só um remédio milagroso que você vai tomar e vai resolver o seu problema e você vai ficar feliz da vida. A gente sabe que não é assim. Então, tudo bem, precisa existir o Ozempic e seus derivados, precisa. Mas também precisa existir uma reeducação alimentar, né? Uma conscientização, uma educação que tem que vir desde berço e uma qualidade de vida para todos. O ideal seria isso. Né? Sim. Claro que, como a gente não vive num mundo ideal,
a gente tem o Ozempic, a gente tem uma série de outras coisas. Mas isso a longo prazo, que tipo de consequência pode ter dentro de uma sociedade? Desse uso indiscriminado, Exatamente. né? A gente está trazendo aqui os planos da Prefeitura do Rio de Janeiro, que, de acordo com o que é descrito, é multidisciplinar. Então, a gente fica imaginando aí que tem a questão da alimentação, a questão do psicológico, a questão do exercício. Legal. E eu acho que tem que ser assim mesmo. Diga, Caio, você tem uma informação? Não, só alguns comentários também, porque a gente começou a falar sobre isso antes de entrar na... Primeiramente, bom dia para Bom vocês. Bom dia, querido. E bom dia, chat também, todos que nos assistem. Bom dia, chat, você viu? Você vê? Tá Estamos educado. aqui. Ele tá muito educado. Eu vou até Não, olhar só o chat aqui. Para dizer que é uma coisa que tem sido uma discussão por conta dessa queda de patente, de como vai ser essa transição, porque quando cai a patente, o remédio genérico fica muito mais barato, cria-se um mercado para um remédio que vai custar mais barato e que não precisa de receita. Sim. Então, existem especulações de que É louco isso, né? O fato dele não precisar de receita, mas de todo mundo sempre ressaltar como precisa de acompanhamento médico. Deveria precisar de receita. Deveria precisar de receita. Porque senão aí é complicado, Porque, assim, né? quando você toma de forma aleatória, quando você para de tomar, porque existe o jeito certo de você parar de tomar esse medicamento. Se você para de tomar do jeito errado, isso tem uma consequência horrível para o seu organismo e para sua cabeça. Você pode voltar a engordar tudo que você perdeu. Até a mais, né? E Tem até a algumas mais, pesquisas que porque indicam existe que a o pessoa- desmame desse remédio. Não é assim, ai, tô com dor de cabeça, tomei uma aspirina. Não é desse jeito que funciona. Então, precisa ter um acompanhamento médico, um cuidado com esse tipo de remédio, que aparentemente não vai ter, né? Porque se pode comprar sem receita. Acho que tem várias Não coisas sei. a serem pensadas. Diga, Caio. E só para completar, existe todo um podcast que a gente foi o que me fez falar sobre esse assunto, que é o Tchau Bela falando sobre o Ozempiconomy, que seria a economia do que vai vir com isso. Então, existem especulações de que vai mudar muita coisa da sociedade. Tipo, as pessoas vão começar a tomar o Ozempic e o que tem acontecido já é que as pessoas que têm tomado, depois que começam, para poder entrar nesse ritmo mais saudável, começam a comer mais saudável e que isso tem impactado... Esse é o sonho, né? E tem impactado números, Caio. Tem Eu acho que impactado os Estados números. Unidos, pela primeira vez, sinalizou uma queda no número de obesos no país. O que é ótimo, porque realmente tem um custo para a saúde Exatamente. do país a questão da obesidade. Mas porque aí tem as comorbidades Sim. que vêm junto, Mas né? assim, você melhora essa questão da obesidade, diabetes e uma série de coisas, mas você ferra teu psicológico. Você joga a compulsão para talvez um outro lugar, caso você não E aí olhe você pra aumenta isso. o quê? O consumo do quê? De tarja preta depois? Esse povo tá fazendo terapia porque a compulsão alimentar, ela vem de alguma coisa. Ela Sim. não vem do nada. É. E aí você resolve um problema e você agrava o outro. E aí a gente vai parar onde desse jeito? Então, Diga aí, assim, Caio, enquanto eu olho aqui no chat o que o pessoal tá falando. Não, porque existe já uma especulação e pesquisas e coisas que dizem que o futuro vai ter uma diminuição no consumo de bebida alcoólica por conta desses hábitos mais saudáveis e que deve reduzir isso, ter um impacto muito, muito forte na indústria de bebidas e de coisas com açúcar adicionado também, além de que pode ter impacto inclusive na aviação civil, ou seja, as passagens podem baratear porque o peso médio da população vai baixar e aí vai ter uma economia no combustível, porque aquela média que vai ser feita dentro das companhias aéreas, isso pode influenciar, inclusive, o preço da passagem de avião. Ou seja, é uma coisa que pode impactar muita gente, impactar muitos setores, muitos segmentos. E aí uma coisa até que a Dulce Candy falou aqui, que quais seriam os efeitos futuros desse medicamento? A gente não sabe também. A gente não A sabe. longuíssimo A longo prazo, prazo. né? A gente É. tem a pesquisa, mas aqui no curto prazo, depois talvez venham aí outras implicações, o que acontece muito, né? A gente já teve medicamentos amplamente utilizados, depois proibidos. Até Sim. trouxeram aqui um caso, olha, Deixa eu dar uma olhada. calma, aqui embaixo, olha, o Montanha Trader. Por que aqui no Brasil podemos usar dipirona e ela é proibida nos Estados Unidos e outros países? É a questão também das regulamentações de cada país e também tal. tem isso. A gente tem o terráqueo indo aqui no que diz a Dani, mesmo sentido, ó, só com a reeducação, psicólogos e exercícios
bastam para emagrecer saudavelmente. Se a pessoa inclui medicação, a cabeça não está boa. Então, começa daí. Eu acho assim que também a gente não precisa vilanizar o medicamento. O medicamento, eu acho que ele ajuda, sim. Ele é bom. Né? Ele é ótimo, ele tem um propósito. Mas ele realmente precisa ser ali dentro de um âmbito multidisciplinar, num cuidado maior, pensando num futuro em que você não use o remédio, de repente. Exato, né? porque as pessoas estão levando isso como uma coisa milagrosa 100% para estética. Também tem isso, porque a gente fala aqui, no caso lá da Prefeitura do Rio, por exemplo, é para quem está com a obesidade mórbida, quem está assim, né, com problemas correlatos lá, comorbidades e tal. Mas, realmente, isso virou até piada nas festividades, Sim. agora nas premiações, tem esse caso que é o estético, né? A pessoa quer perder ali os 3, 4 quilos, que está difícil, e é difícil, mas aí ela usa o medicamento para conseguir chegar nisso. Sim. E realmente às vezes consegue, mas às vezes quando para, pode ter um efeito rebote, pode ter aí outras, enfim, E aí coisas você vai que possam ficar acontecer. escravo de um medicamento. E aí que mora o perigo da coisa. A gente estava conversando também fora aqui do ar, porque existem vários tipos de nutricionistas, nutrólogos e especialistas nessa área. E tem especialistas interessantes que trabalham com essa coisa da reeducação alimentar, de apresentar para você que o alimento ele não é o seu inimigo. Que eu acho que esse é um dos grandes problemas também que a gente tem hoje em dia, que as pessoas estão tratando a alimentação como uma coisa ruim, como se comer fosse ruim. E não, comer é muito bom. Só que como você está comendo e o que você está comendo. A gente não pode colocar a comida como a vilã da coisa. Muito pelo contrário, a comida é que traz pra gente energia, vitaminas e uma série de coisas. É como a gente se relaciona com a comida. É isso que a gente precisa trabalhar. E é óbvio que isso a gente só consegue quando todos os outros fatores estão em harmonia, que é a questão de você conseguir ganhar um bom salário para comprar alimentos bons, que é você conseguir ter tempo e qualidade de vida para conseguir fazer uma atividade física, para ter possibilidade de conseguir escolher, porque muitas vezes hoje a grande maioria das pessoas não consegue escolher. A mãe, às vezes, vai no mercado com R$300 e ela compra ali a comida que... Você entendeu? Às vezes ela tem que fazer a compra do mês com esse valor. E não dá mais para você fazer compra do mês com esse valor. Não existe, está tudo muito caro. Então, acaba tendo que escolher alimentos que não contribuem muito ali para a saúde. Então, quer dizer, é uma série de fatores. Não dá para você só achar um remédio milagroso e achar que isso vai resolver o problema da humanidade, porque não vai. Inclusive, vai gerar outro problema.